paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Estamos aqui com mais um assunto importante sobre a Bíblia e vamos ver o que a Bíblia nos fala? Muitas pessoas me perguntam como eu faço para orar. Elas dizem que não sabem orar, dizem que não sabem dizer as palavras certas. Mas será que existem as palavras certas? Bora ver na Bíblia. Em Mateus 6,6 diz assim: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Este foi o exemplo que Jesus nos deixou na Bíblia. Ele não quis dizer que era para a gente ficar repetindo toda vez que fôssemos orar o Pai Nosso. Mas ele nos deixou exemplo de como orar, do que tem que ter em uma oração nossa. Primeiro tópico, exaltar o nome do Senhor. Antes de qualquer coisa, quando nós formos falar com Deus, em primeiro lugar o nome do Senhor tem que ser exaltado. Vamos ver muitas passagens na Bíblia, quando os profetas se prostram para orar, ou quando vão se referir ao nome do Senhor, eles primeiro exaltam o nome do Senhor. Em Neemias 1,5, quando ele está orando ao Senhor, ele fala assim: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele se refere ao Senhor primeiro, exaltando o nome do Senhor, falando Deus do céu, grande e terrível. Isaías 25:1 Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Nós vemos, com esses e muitos outros exemplos que tem na Bíblia, nós vemos que a todo momento, quando alguém na Bíblia se prostra para falar com o Senhor, eles primeiro chegam exaltando o nome do Senhor. Segundo tópico, postura. Não sabemos às vezes como nós oramos, se é inclinado, se é ajoelhado, se é em pé. Na verdade, a Bíblia nos mostra muitos relatos de muitos profetas, muitas pessoas orando ajoelhado, orando inclinado, orando com o rosto em terra, orando de pé. Tem muitas formas de orar. Em Gênesis 24:26 diz: Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. Ele estava orando inclinado. Êxodo 34:8 E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e encurvou-se. Daniel 6:10 Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas de banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Números 26 Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. Mateus 26:39 E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa foi a oração de Jesus. Essas foram algumas passagens da Bíblia, citando que alguns oravam de joelho, outros com o rosto em terra, com o rosto no chão, outros prostrados, várias maneiras. Lógico que temos que ter reverência ao Senhor, buscarmos orar ajoelhado, com o rosto mesmo no pó, se humilhar diante da presença do Senhor e falar com Ele. Mas se não houver como você se prostrar naquele momento,
pode orar do jeito que estiver, que o Senhor ele recebe. Ele sonda a intenção do coração. Terceiro tópico, humilhar-se. Rasgar suas vestes diante do Pai, falar tudo que o teu coração sente, se humilhar diante da presença dele, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo perdão pelos seus erros, falar tudo o que sente. 2 Crônicas 34, 27. Como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste os teus vestidos, e chorastes perante mim, também eu tenho ouvido, diz o Senhor. Daniel 10, 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aqui nos deixam alguns exemplos, dizendo que quando nós se humilhamos perante a face do Senhor, o Senhor ele ouve as nossas orações, ele ouve o nosso clamor. São esses alguns exemplos que temos que ter para saber orar a Deus. Apesar de não existir a forma certa, mas a Bíblia ela nos deixa exemplos de como orar ao Senhor. E um dos exemplos principais de como saber orar é se entregar diante da face do Senhor. É você expor o que o teu coração está sentindo. É você colocar para fora tudo que tem incomodado o teu coração. Tudo que o teu coração está pedindo. Tudo que o teu coração está clamando. É falar com o Senhor como se Ele fosse o nosso amigo, porque Ele é o nosso amigo. Ele é o verdadeiro amigo que nós podemos confiar. Quando falamos algo para o Senhor, Ele é o único que pode nos entender e dar jeito na nossa história. E se mesmo assim você ainda não tiver resposta nas suas orações, se ainda nada do que você pediu o Senhor atendeu, lembre-se que tudo é no tempo do Senhor. O tempo do Senhor não é o mesmo tempo que o nosso. Se ainda não aconteceu, é porque tudo existe um tempo para as coisas do Senhor. Assim diz em Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas também tem algumas coisas que podem impedir a nossa oração chegar ao trono do Senhor. Algo que ainda não foi mudado em nossa vida. Pecado oculto. Salmo 66, 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Indiferença está indiferente à palavra do Senhor. Provérbios 1, 28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei, de madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Falta de fé. Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Para gastar em deleites, coisas que nós pedimos só para o nosso ego. Em Tiago 4,6. Antes da maior graça, portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Esses são alguns pontos que temos que ficar atento. Se nós estamos cometendo, porque se estivermos em falha com o Senhor, em algum desses pontos, tem muitas orações que não chegam ao trono do céu. Algumas até chegam pela tua misericórdia, porque a misericórdia dele dura para sempre. Se não tivermos alicerçado ao Senhor, tem bênção em nossa vida que pode virar maldição, porque não estamos preparados para receber. Então o Senhor não nos dá. Então, se a sua vida está alicerçada no Senhor e a sua oração ainda não foi respondida, é porque ainda não chegou o tempo do Senhor. Porque Deus ele age na hora certa e no momento certo. Mas se tem algo pendente que não foi ainda consertado aos olhos do Senhor, que você venha consertar diante do altar do Senhor, para que a tua oração venha a ser respondida. E se não sabe como fazer isso, peça para o Senhor discernimento. Em vez de pedir algo que quer muito, peça para o Senhor, Senhor, me faça ser santo, me faça entregar a minha vida diante do teu altar em obediência, para que todas as minhas orações venham a ser respondidas por ti.
Amém? Espero que o Senhor tenha falado contigo. E se você gostou desse vídeo, compartilhe para que outras pessoas também venham aprender mais do Senhor. Curte aí, dê um joinha e se inscreva no meu canal para que você fique por dentro de novos vídeos. A todo momento você seja o primeiro a receber em primeira mão. Que a paz do Senhor esteja contigo. Amém.